Você sabe se está avaliando seus resultados corretamente? Você sabe exatamente qual é o seu nível de conhecimento em cada uma das matérias? Você sabe se está realmente preparado para passar no Enem ou em outro vestibular do seu interesse? Meu nome é Priscila Medeiros, eu sou coach de vestibular e hoje vou ensinar para você o quarto hábito do estudante de alto desempenho, que é avaliar resultados. No segundo hábito do estudante de alto desempenho, nós vimos a importância de ter um planejamento. E o principal objetivo de ter um planejamento é ter ações que sejam realmente estratégicas, ou seja, que conduza você para o resultado que você quer, para a própria aprovação. Então, o próximo passo aqui, com ações estratégicas, é ter um bom resultado. No entanto, ainda na etapa do planejamento, os estudantes acabam cometendo alguns erros, né? E eu vou citar aqui dois dos principais erros que o estudante pode cometer. O primeiro erro é estipular metas que são irreais, ou seja, coisas que ele não vai realmente conseguir fazer. Como, por exemplo, estipular uma quantidade de horas por dia que não é possível, que ele não vai dar conta, que seja o dobro do que ele faz hoje em dia. Até às vezes por conta da quantidade de matéria, que a gente sabe que são muitas, pela quantidade de tópicos, o estudante pode acabar falando, eu quero logo estudar isso, eu preciso estudar tantas horas por dia, mas acaba não conseguindo fazer aquilo. Então são metas que são irreais, não estão de acordo com a realidade. O segundo erro mais comum é ter um método que é inadequado. Na hora do planejamento, o estudante não estipula um método que vá mesmo naquilo que ele precisa. Alguns erros podem ser, por exemplo, estudar mais matérias que têm mais conhecimento já, até por ser mais confortável, ou mesmo estudar as matérias que têm dificuldade de uma maneira inadequada, por exemplo, ficar muito tempo na teoria, quando na verdade o que era necessário mesmo era ir para os exercícios. O que acontece aqui? No momento em que o estudante estipula um planejamento com metas irreais e com um método inadequado, isso pode acabar até causando uma ansiedade. Eu estou ali fazendo o que está planejado, mas é uma coisa que não traz resultado. Ou mesmo fazer com que o estudante acabe abandonando, não siga nenhum método, ou mesmo desista de estudar, desacredite disso. Então isso é um problema. O que a gente tem que fazer é sempre monitorar os resultados. Na medida em que esse planejamento não está dando os resultados que eu quero, eu tenho que replanejar. Fazer um planejamento que realmente me traga ações estratégicas, resultados condizentes com o que eu quero. Ou seja, o ponto-chave aqui é avaliar os resultados. Você sabe como fazer isso? Eu vou te ensinar agora. E agora eu vou te ensinar a avaliar seus resultados de fato. A prova nada mais é do que uma avaliação. Se a prova é uma avaliação, não faz sentido a gente deixar essa avaliação só para o dia da prova. O processo inteiro de preparação para o Enem ou para o vestibular tem que ser baseado na avaliação. E existe uma forma muito boa de avaliar, que é a seguinte. Por meio de exercícios, né? Esses exercícios, eles podem ser, nesse caso, por tópicos. Ou seja, eu estudei uma matéria, estudei um determinado tópico de uma matéria e vou avaliar exatamente aquele tópico. Vou ver o quanto eu aprendi daquilo naquele método, né? Uma outra forma também que a gente tem de avaliar é por meio de exercícios que são diversos, exercícios mais gerais. E tem duas principais formas que a gente conhece, que é a bateria de exercícios, ou seja, eu posso pegar, por exemplo, uma bateria de exercícios de matemática. Então, ali vão ter vários tópicos de matemática e eu avalio como eu estou de uma forma geral em matemática. Ou por meio de
simulados. Então, o simulado também vai ver como eu estou de uma forma geral em todas as matérias. E aí você pode perguntar, e aí, qual é melhor? Os exercícios por tópico ou os exercícios diversos? E a resposta é depende. Depende do que você quer avaliar. Você quer avaliar como você está em um tópico específico? Ou você quer avaliar como você está numa matéria ou como você está em um todo, em várias matérias? Então tudo depende. Os dois exercícios devem existir a depender da situação, a depender do seu objetivo. Agora, o que é muito importante é quanto eu tenho que fazer de cada exercício, e o que eu tenho para te falar é ideal fazer em torno de 20 exercícios. Se você não tiver muito tempo para fazer 20 exercícios, procure fazer 10 exercícios. Mas o mais importante mesmo é que você consiga corrigir esses exercícios. Então, assim que você tiver feito os exercícios, corrija. Isso é porque vai estar fresquinho na sua mente, o que você pensou naquele momento, o que você usou da teoria para fazer aquele exercício. Então, é muito importante que logo depois você corrija. Assim vai dar tempo também de você voltar na teoria, de você também adicionar aquele erro, aquele ponto no seu resumo. Então, isso vai fazer com que você consiga aprender mais, né? Vai ser importante para a sua memória. Além de corrigir, é muito importante que a gente analise o que eu errei e o que eu acertei, né? Isso porque analisar isso vai fazer com que a gente perceba como que está o meu método de estudo, como que eu estou de uma forma geral. Porque, na verdade, o exercício é só que se eu acerto ou não é só o resultado, né? O que está por trás, como é que estão as minhas ações, como é que estão os meus planejamentos. Então, nesse ponto, nos erros, eu vou te falar dos 4 motivos mais comuns para as pessoas errarem nos exercícios. Eles são, vamos lá. O primeiro principal motivo para as pessoas errarem é o estudo inadequado. Ou seja, eu até estudei aquela matéria, mas na hora eu não soube fazer, né? Eu não tinha o domínio daquele conhecimento. E esse erro aqui é muito importante de ser analisado, porque ele pode indicar que de repente seu método de estudo não está legal, não está adequado para o que você precisa, né? De repente tem alguma etapa ali que precisa ser ajustada, até porque a gente não precisa estudar todas as matérias da mesma forma, depende do nosso domínio de cada uma das matérias. O segundo motivo de erro mais comum é o erro de interpretação. Você até estudou a matéria, você sabe aquela matéria, mas na hora de fazer você não pegou o que a questão pedia, né? Isso é muito o jeito da prova, né? A prova do Enem tem um jeito, outros vestibulares têm outros jeitos de cobrar, né? A gente tem que perceber, nesse caso, o que o examinador pensa, qual que é a linha, né? E a gente só aprende isso só fazendo questão, entendendo como que aquele examinador pensa. Então, o erro de interpretação é um erro muito comum e que ele só vai ser consertado se eu conseguir entender o jeito da prova, do jeito da prova que eu for fazer. Agora vamos para o terceiro principal motivo. Que vem de uma memorização inadequada. Ou seja, você estudou, você até conseguiu interpretar, mas na hora você não lembrou daquilo que você estudou. Isso é muito comum, isso porque às vezes com a quantidade de matérias que a gente tem para estudar, que você tem para estudar, que são muitas, acaba que não dá tempo de revisar, parece que revisão é perda de tempo. Mas um método de revisão bem adequado, uma revisão sistemática, faz com que na hora eu tenha aquele conhecimento acessível. Aquele trabalho que eu fiz, ele valeu, porque na hora eu lembrei. Então a memorização é um ponto muito importante. E vamos para o quarto e último principal erro. Que é a falta de atenção. Ou seja, às vezes era até uma questão fácil, né? Você sabia o conteúdo, você pegou a forma de interpretação, você conseguiu acessar aquele conteúdo, mas na hora você não conseguiu fazer, você errou. Uma questão que às vezes era fácil, né? Que não poderia ter sido errada.
Então, a falta de atenção pode vir por vários motivos. Isso a gente, quando faz o processo de coaching, olha cada caso, o que está acontecendo. Mas algumas hipóteses são, às vezes você pode estar não estudando num local adequado, às vezes sua cabeça está vagando por alguns motivos, você pode estar ansioso também. E eu vou te dar uma dica muito importante para poder aumentar essa atenção. A dica é, leia a questão com a caneta. Né? Não leia com os olhos, leia com a caneta. Então, na hora que você for ler a questão, sublinhe o máximo que você puder, né? Sublinhe as palavras que são condições importantes, sublinhe o que a questão quer, sublinhe as informações que a questão te dá para você resolver aquilo, o que está pedindo. No momento que você sublinha, você deixa aquela folha toda preta e branca, né? Ela mais fácil de entender, mais compreensiva, e a sua atenção está ali. Então, crie símbolos, rabisque a prova, preste bem atenção. Bom, esses são os principais motivos de erro. Agora, e se eu acertei? O acerto foi positivo e por isso eu também tenho que analisá-lo. Se o acerto foi positivo, eu tenho que pensar, por quê? Por que você acertou a questão? Né? O seu método de estudo foi adequado nesse caso. Então, o que tem de especial no seu método de estudo que você tem que conservar para frente, que você continue aplicando? Às vezes foi, poxa, a forma como eu estudei, o método estava adequado, eu tô pegando o jeito, né? Essa coisa de ficar fazendo exercícios da banca o tempo inteiro, faz com que eu tenha uma boa interpretação da questão. Eu consegui fazer as revisões, então eu consegui acessar aquele conteúdo, foi legal isso também, e consegui estar atento. Então, o que tem no seu método que está fazendo com que você continue acertando? Esse é o momento de você, é até uma oportunidade para você ter mais confiança em você mesmo. O que você está fazendo está gerando resultado, está gerando efeito. Então é o momento de você acreditar no que você faz. E por quê? Apesar dos benefícios, muitos estudantes não avaliam seus resultados. Avaliar os resultados pode ser desconfortável. Ou seja, eu vou ali fazer exercícios e lidar com o meu erro. Então a gente pode ter algum tipo de resistência àquilo, entende? Mas é muito importante a gente não perceber o exercício, o erro, como algo ruim. Na verdade, é algo positivo. Se você não está aprendendo, não vai ser na hora da prova que você vai fazer da forma correta, né? Então, a dica é, não leve de uma forma pesada o que é neutro, né? O que deve ser neutro, o que na verdade é um termômetro. Isso aqui está funcionando ou não está? O que é uma ferramenta para que a gente possa, agora, fazer ações, ter ações que vão me dar resultados melhores. Afinal de contas, toda ação tem um resultado. Se os resultados não estão como eu quero, isso significa que as minhas ações têm que ser diferentes. Então a dica é, avalie seus resultados e modifique suas ações agora. Esse é o momento, né? E assim você vai se tornar um estudante de alto desempenho. Essas foram minhas dicas por hoje, espero que eu tenha contribuído e espero você no próximo vídeo.